Olá, estamos aqui mais uma vez, que o Espírito Santo de Deus venha, nos conduzir, que esteja conosco, quem ouvir em mim ao falar, e que essa palavra venha ser apregoada nos corações e que venha se disseminar em todo o mundo, em nome de Jesus, amém? Vamos falar sobre barreiras da linguagem. Olha bem, quando nós estudamos uma língua estrangeira, nós sabemos que só ter a tradução da palavra não é suficiente. Temos que aprender a disposição mental, a cultura, a visão de mundo daqueles que falam a língua. Os escritos originais do Antigo Testamento foram escritos em hebraico e uma pequena parte em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, sendo que muitas palavras aparecem apenas uma vez na Bíblia, tornando o trabalho de tradução mais árduo. A primeira versão em português, feita por João Ferreira de Almeida, já sofreu inúmeras alterações. Nos últimos anos, a arqueologia tem descoberto manuscritos que têm colaborado no trabalho de busca do texto original. O bom intérprete é aquele que leva esse detalhe em consideração. Os comentários, muitos em português, nos apresentam estudos de palavras que certamente nos darão uma maior compreensão do sentido que o autor original queria dar ao texto. Fazer uma interpretação baseada apenas na tradução da Bíblia em português, sem nenhum outro critério de investigação, poderá resultar em uma verdadeira catástrofe teológica, particularmente se o estudo em questão for doutrinário. Barreiras culturais. A Bíblia é o produto e apresentação de culturas que são dramaticamente diferentes da nossa. Ela começou a ser escrita aproximadamente em 1450 anos antes de Cristo. Por volta do ano 400 antes de Cristo foi escrito o último livro do Velho Testamento, Malaquias. Já o Novo Testamento teve seu primeiro livro escrito por volta do ano de 45 e o último por volta do ano 90 depois de Cristo. Sendo assim, o leitor da Bíblia deve estar ciente de que se trata de um documento antigo, escrito em épocas específicas, com propósitos específicos e para grupos específicos. Não podemos deixar esse detalhe de lado. Para termos uma visão exata do que ocorreu, temos que tentar reconstruir o texto cultural nas áreas de comunicação, transporte, comércio, agricultura, profissões, religião, entre outros. Agora vamos falar sobre barreiras, as barreiras de comunicação. Olha só, comunicar é uma arte. No nosso caso, temos um ser perfeito se comunicando com um imperfeito, um ser infinito se comunicando com um finito, o que traz muitas dificuldades naturais. Exemplo de barreira, olha bem, Provérbios capítulo 22, verso 28. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Possíveis respostas. Não efetuar mudança na forma como sempre fizemos as coisas. Não furtar. Não remover os marcos que orientam os viajantes da cidade para cidade, de cidade para cidade. Lembre-se, não é nenhum desses casos acima, tá? Lembre-se, não é o que o texto significa para você, mas sim o que o texto significa para o seu autor e para o seu público. Nesse caso, o marco se refere a um poste que indicava o fim da propriedade de certa pessoa e o começo da do seu vizinho. Sem as técnicas modernas de agrimensura, era uma coisa relativamente fácil aumentar a área da gleba mudando os marcos. Assim, o objetivo é dar significado aos detalhes observados e descobrir os propósitos do texto sendo estudado. A qualidade da sua interpretação está embasada na qualidade da sua fundação. Se a observação não for bem feita, a construção será prejudicada. Na observação, escavamos. Na interpretação, construímos. Vamos à aplicação agora. Após as observações e correta interpretação do texto, precisamos saber como as verdades e princípios bíblicos podem ser aplicados em nossas vidas.
o nosso caráter. Definição: praticar na vida cristã diária o que foi estudado. É transformar conceitos em prática. Um estudo bíblico perde seu objetivo se não chegar até o ponto de ser convenientemente aplicado. A aplicação responde à pergunta: como isso funciona? Propósito. O propósito primário das Escrituras é mudar as nossas vidas, não aumentar o nosso conhecimento. Tá bom? Lembre-se, a aplicação é o ponto final de um longo trabalho. A aplicação é o prêmio do seu estudo bíblico. A aplicação é o processo de elaboração que transforma conceito em prática. Autoavaliação. Para aplicarmos as Escrituras, primeiro a mudança tem e deve começar em nós mesmos. Não podemos agir como se a palavra só servisse para os outros. Fulano precisava tanto ouvir isso. Assim, uma autoavaliação de pontos fortes e fracos é importante para se determinar as áreas onde devemos começar a nossa atenção. Substituto da aplicação. Há um perigo inerente ao estudo bíblico. Levar o aluno a um processo intelectualmente fascinante, mas espiritualmente frustrante, onde o estudante até se entusiasma com a verdade, mas não experimenta mudança de vida. Existem alguns substitutos que podem ocupar o lugar da aplicação. Alguns exemplos: substituir a aplicação por interpretação. O sermão ou estudo que termina com que o Senhor abençoe seu coração com essa verdade. Pois que aplicação é essa? Veja em Tiago, capítulo 4, verso 17. Substituir mudança substancial por obediência superficial. Olha bem, quando sondamos áreas de nossa vida frente a uma determinada aplicação e deixamos de lado justamente áreas onde estamos em falta. Exemplo: vendedor que é honesto com mulher, filhos, mas não totalmente com seus clientes. Substituir arrependimento por racionalizações. No momento em que a verdade começa a incomodar, procuramos desculpas para nos defender. Exemplo: vendedor desonesto. Faço isso pois meus concorrentes não são cristãos e também fazem. Se eu não fizer, seria concorrência desleal. Substituir decisões volitivas por experiências emocionais. Aquela experiência típica de domingo ou final de acampamento, retiro, onde são feitos compromissos, derramam-se lágrimas. E, entre outras coisas, mas em poucos dias tudo é esquecido. Não se produz nenhuma verdadeira transformação. Viu? Vocês entenderam? Puderam entender? São retiros, retiro de evangélicos. Eles chegam lá, eles oram, eles louvam e choram, mas não há transformação. Não há transformação, não é espiritual. Então, olha bem, os 4 passos na aplicação. Conhecer o texto, ou seja, realizar a observação e a interpretação de forma exaustiva. Há apenas uma interpretação e várias aplicações. Isto nos dá segurança que aquilo que estudamos não será mudado amanhã. Além de conhecer o texto, precisamos conhecer também a nós mesmos. Por isso, a importância de se fazer uma autoavaliação. Relacionar, tendo conhecimento do texto e da nossa realidade, devemos relacionar a palavra de Deus com a nossa própria experiência. Na verdade, entende-se melhor o cristianismo como sendo uma série de novos relacionamentos. O padrão bíblico para isso é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meditar. A verdadeira meditação é ponderar a verdade, com vistas a deixar que ela auxilie e reajuste nossas vidas. Não significa uma ginástica mental que procura esvaziar a mente, mas entrelaçar as escrituras no tecido da vida diária. Confira Josué, capítulo 1, verso 8 e Salmo 1, capítulo verso de 1 a 2. Praticar. O objetivo do estudo bíblico é a prática da verdade,
devemos nos perguntar: existe alguma área da minha vida onde essa verdade se faz necessária? E a seguir, partir para a prática. Perguntas para auxiliar na aplicação. Assim como na etapa da observação, usamos perguntas para bombardear o texto. Também na aplicação existem algumas que podem ser utilizadas quando abrimos a palavra. Há um exemplo a ser seguido? Há um pecado a se evitar? Há uma promessa a se reivindicar? Há uma oração a se repetir? Há um mandamento a obedecer? Há uma condição a se atender? Há um versículo a ser memorizado? Há um erro a se notar? Então, tudo isso você precisa observar, viu? Há um desafio a enfrentar? Há algum novo pensamento sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Tudo isso é detalhes que você vai encontrar no texto. Então, você pergunta, faz essas perguntas, e você vai achando e você vai tendo uma boa interpretação. Método devocional. O método devocional envolve tomar uma passagem da Bíblia, grande ou pequena, e meditar nela com devoção até que o Espírito Santo lhe mostre o meio de aplicar a verdade na sua vida, de modo que seja pessoal, prático, possível e mensurável. A meta é você levar a sério a palavra de Deus e ser praticante do que ela diz. Você vai ler em Tiago, capítulo 1, verso 22. Formulário para o estudo devocional. Então, você vai ler em Lucas 12, verso 22 e 26, oração, meditação. Você faz o seguinte: tenho que parar de me preocupar tanto, Deus cuidará de todas as minhas necessidades, considerando que Deus me deu a vida, com certeza posso confiar que Ele a sustentará. Aprendo com o exemplo dos pássaros, pois eles não se preocupam com o futuro, mas Deus cuida deles diariamente. E se Deus cuida dos pássaros, claro que cuidará de mim. Além do mais, ficar me preocupando nunca faz bem, nunca muda a situação. Então, por que me preocupar? Qual o proveito em me preocupar? Nenhum. Mandamento a obedecer, não se preocupe. Promessa a reivindicar, Deus vai cuidar de mim. Então, você vai ler ele em Lucas capítulo 12, verso 22 e verso 24. Tá bom? Até o 26. Essa é a aplicação dessa passagem, tá bom? Olha bem, aplicação, Tenho de aplicar essa lição na área financeira da minha família. Durante esse próximo mês, tomarei um mês de cada vez. Toda vez que o diabo me tentar e ficar me preocupando com minhas contas, eu resistirei o pensamento citando em voz alta Lucas 12, 24. E a memorização. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem coleiros, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Então, vamos falar sobre outra passagem, Juízes, capítulo 6, verso de 1 a 18. Você ora, né? Tem a oração, depois você vai na meditação e quando Deus quer realizar algo, Ele procura e usa as pessoas. Isso em Juízes capítulo 6, verso 1 a 18, tá? Quando Deus quer realizar algo, Ele procura e usa as pessoas. Deus usa as pessoas mais inesperadas. Deus pode mostrar melhor sua força através das nossas fraquezas. O poder de Deus está em nós e a resposta para nossas insuficiências. Pecado, o poder de Deus está em nós e é a resposta para a nossa insuficiência. Pecado a confessar, atitude a mudar, né? Perdoe-me por não estar disposto a ser usado por ti. Senti que tu não poderias me usar por causa das minhas fraquezas. Tenho me servido de minha insuficiência como desculpa para a preguiça. Ajuda-me a lembrar que confiar em mim só me levará ao fracasso. Mais que confiar em tua força em mim, me dará vitória. Usa minhas fraquezas para dar glória a ti. Aplicação. Tenho medo de aceitar o convite que minha igreja fez para ensinar numa classe de escola dominical. Dei desculpas para não assumir a posição, porque me sentia inadequado. Mas sei que Deus quer que eu ensine aquela classe. Portanto, vou dizer ao pastor que aceitarei a responsabilidade. Memorização. Lembre o que Deus disse a Gideão. Eu estarei com você.
Juízes capítulo 6, 16. Então não tenha medo. Se Deus chamou, faça. Método de resumo por capítulo. O método por resumo de capítulo implica em uma compreensão geral, através de 5 leituras seguidas do texto, no mínimo, além de perguntas sobre o seu conteúdo e um resumo das principais ideias da proporção estudada. Esse método não deve ser confundido com os métodos investigativos do livro e analítico do capítulo. Etapas do método. Você terá que gastar mais tempo, talvez, nos salmos, nos livros proféticos e nas epístolas do Novo Testamento. Tá bom? Então, nós vamos parar por aqui e vamos a um próximo vídeo, ok? Fica na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.